Meu Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom, como eu ainda não estou no nível aqui do pastor Alex, da pastora Tamara, eu vou no método tradicional aqui, né? Aí a gente vai aqui, no método tradicional. Quando eu chegar no patamar deles, aí eu uso um tablet, né? Ai, meu Deus. É muito bom, irmãos. O pastor fez eu relembrar a época que eu não era muito convertido, né? Eu era só músico. Mas a palavra lavou, né? A palavra lavou. Mas tempo bom. Eu sei. Aqui, o guitarrista aqui é crente. Ô, Varão, você pode ficar aí, tá bom? Não sai, não. Para os irmãos que chegaram, que são novos aqui, tá? Eu sou o pastor Alex Macários, ali está a mulher mais linda da face do universo. Olha bem para ela ali, que vocês vão ver que eu sou um homem que ora muito. Ela não ora nada. Os Alex oram, é isso aí, os Alex, mas em compensação as mulheres dos Alex não oram nada. Porque se orasse, Deus não ia dar umas coisas assim para elas. Está ali a missionária Paula, minha esposa. Aonde eu vou, eu gosto de carregar ela. Muitas vezes ela não gosta de ir, mas eu falo, você tem que ir. Porque vai que, né? Chegar lá, aparece uma Rebeca lá perdida e achando que... Não, opa, vamos parar aí. Né? Então, a gente só sabe quando é querido, né? Só sabe o quanto a gente é querido quando a gente é convidado novamente para voltar em algum lugar. Então, eu confesso que eu estava com muita saudade de vocês, amém? Vocês podem se sentar, fica à vontade. Não vou judiar de vocês não, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Você abra a sua Bíblia no Evangelho que escreveu o apóstolo João. O apóstolo João, o seu capítulo... Parte... João capítulo 15. Eu falei, agora pronto. O pastor vai pregar aqui, eu vou ficar sem mensagem aí. João capítulo 15. Antes de nós lermos, eu quero passar para você qual é o propósito, qual foi o propósito, a finalidade do apóstolo escrever o Evangelho. Lembrando que nós não temos 4 evangelhos, nós temos um evangelho relatado por 4 evangelistas que tiveram visão diferente dos assuntos, dos fatos ocorridos. Deus tem me dado graça, eu estou escrevendo um livro, na realidade eu quero escrever 4, né, referente aos milagres de Jesus. Mateus, que vê Jesus como rei, Marcos vê Jesus como servo, Lucas relata Jesus como homem e João mostra Jesus como Deus. O título dos livros é Em Mateus, os milagres de um rei. Em Marcos, os sinais de um servo. Em Lucas, marcas de um homem, e em João, milagres de um Deus. Estou quase terminando. E pode ficar tranquilo, se o pastor permitir, a primeira igreja no lançamento será aqui. Oh, glória. Então, João ele vai escrever o Evangelho, uma biografia de Cristo, com um propósito. João já está velhinho nos seus últimos dias, 70 anos depois da morte
de Cristo e da ressurreição de Cristo, João agora ele tem um desafio, porque a igreja começou a crescer, a igreja começou a se multiplicar, e no meio da igreja surgiu alguns ensinadores, falsos mestres, ensinando que Jesus não podia ser Deus, porque Jesus ele veio em carne, e Deus ele é totalmente perfeito e bom, e a carne é totalmente má. Se Deus virou carne, então Deus não podia, Jesus não podia ser Deus, porque a carne é má, e o Espírito é totalmente bom. Então eles começaram a ensinar isso. Então João, para tentar combater esta heresia, este falso ensinamento, ele vai escrever o Evangelho segundo João, para provar que Jesus é Deus. Não era, Jesus é Deus. Repita comigo, Jesus é Deus. Ele não era, ele é. Então, o João, quando ele vai escrever, eu fico imaginando que ele tenha tido uma inspiração referente ao Velho Testamento. Porque quando eu leio o Êxodo, capítulo de número 3, exatamente ali o versículo 14, quando Moisés está conversando com Deus, e Deus fala: Moisés, você vai descer lá no Egito, vai falar para Faraó, para libertar meu povo, vai falar para o povo que eu ouvi a oração deles, eu vi o sofrimento deles, e eu desci. Deus estava dizendo: Moisés, eu sou o Deus que ouve, eu sou um Deus que vê, e eu sou um Deus que age. E aí Moisés vira para Deus e diz assim: Deus, mas se eu descer lá e eles me perguntarem, quem te enviou? Qual é o nome dele? E aí Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, você vai dizer para eles que o Erreiê, Asher, Erreiê, te enviou. Repete comigo: Erreiê, assim, o Erreiê, Asher, Erreiê. Mais uma vez você já vai falar em línguas. Erreiê, Asher, Erreiê. Na sua versão, na sua tradução, estará escrito assim: eu sou o que sou. Na sua versão, na minha versão. No texto original, Deus está falando: Moisés, se eles perguntarem, diz para eles: serei o que serei, te enviou. Serei o que serei, te enviou. E Moisés falou: como assim, Senhor? E Deus estava dizendo: Moisés, só diz para eles: eu serei o que eles precisarem. Ele está dizendo nessa noite para você: eu serei o que você precisar. Fala para o seu irmão do lado, profetiza. Hoje é uma quinta profética, profetiza para ele. Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, está dizendo para você hoje, minha irmã, ele será o que será para você. Ele será o que você precisar. Agora, o que você precisa nessa noite? O que você precisa? Se você precisa de um advogado, ele é um advogado. Se você precisa de um pai, ele é um pai. Se você precisa de um amigo, ele é um amigo. Se você precisar de um salvador, ele é um salvador. O que você precisa nessa noite? Oh, aleluia! É interessante que o João aí ele vai escrever o livro e ele vai relatar que Jesus é Deus, porque Deus ele é o que nós precisamos. Deus vai repetir isso, né? Na verdade, Deus fala a primeira vez isso para Abraão. Lá no capítulo 15 de Gênesis, quando ele aparece para Abraão, depois da luta que Abraão venceu os 4 reis, que ele vai socorrer o seu sobrinho Ló, Deus aparece para ele, e o texto diz que Deus apareceu para Abraão e disse: eu sou o El Shaddai. A palavra El quer dizer Deus. Shaddai, todo-poderoso, na nossa tradução. Mas numa tradução mais próxima do original, Deus está dizendo:
Eu sou o Deus todo suficiente. Talvez você está procurando alguma solução extraordinária. Deus está falando, eu sou suficiente. Você está procurando uma igreja que tenha milagre. Deus está falando, eu sou suficiente. Você está procurando alguém que vai falar diretamente com você. Deus já está falando, eu sou suficiente. Paulo, quando questiona Deus, fala, Senhor, eu não aguento mais isso, me ajuda, esse espinho na carne. Deus vai falar para ele, Paulo, ele estava dizendo a mesma coisa, Paulo, eu sou suficiente. Você não precisa de mais nada, eu sou suficiente. Então João, ele vai escrever o Evangelho de Cristo, né, trazendo uma biografia. E aí ele já começa assim, no capítulo 1, ele começa mostrando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 2, ele é maior do que o templo. No capítulo 3, ele é o mestre divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, ele é o Senhor do sábado. Aliás, não só do sábado, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. A sexta pode ser santa, mas o dia é dos santos e não a sexta. Ele continua no capítulo 6, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O João vai dizer que no capítulo 7, ele é a fonte da água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor dos fracos. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No 10, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No 11, ele é a ressurreição e a vida. No 12, ele é o rei que vem em nome do Senhor. No 13, ele é o mestre que serve, porque eles estão na ceia. Aí na ceia, isso é normal acontecer. Já passou a ceia aqui, pastor? Aqui acho que não acontece, só na Zona Leste acontece lá. Só na leste, na hora da ceia, aí ficam os irmãos assim, ó, aconteceu, irmão, não fala que não acontece, porque aconteceu diante de Jesus. Na hora da ceia, os discípulos são assim, quem é maior? Não, eu sou maior, porque eu sou mais inteligente. Aí eu falo, não, mas eu sou maior porque eu deito no colo do mestre. O outro disse, não, eu sou maior porque eu era contador. O outro disse, não, eu sou maior porque eu prego melhor. Não, eu sou maior porque eu canto melhor. E começaram a discutir, quem é maior, quem é maior. Jesus levanta, pega uma toalha, põe no ombro, pega uma bacia e começa a andar, e eles discutindo, e aí Jesus fala assim, ei Pedro, quer saber quem é o maior? João, quer saber quem é o maior? Tem que servir primeiro para ser maior. Maior não é quem canta melhor, maior não é quem prega mais, maior não é quem tem mais inteligência, maior não é quem conhece mais a Bíblia, maior é aquele que põe a toalha no ombro, pega a bacia com água, ajoelha diante do seu irmão e fala, deixa eu lavar os seus pés. Oh, aleluia. No capítulo 14, ele é o caminho e a vida. E aí nós chegamos no capítulo que nós vamos ler, que no capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Vamos ler o texto. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Toda aquela que dá fruto, a limpa para que dê mais fruto. Dá um pulo no versículo 16 agora. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Oh, aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor. Eu estou sempre olhando para o relógio, que o relógio tem um problema comigo, irmãos. Tem uma briga comigo. Próxima vez, pastor, tem que comprar um relógio grande assim. Porque aí o ponteiro demora para dar a volta, porque ele é grande.
Irmãos, esse texto que nós lemos, Jesus está conversando com os seus discípulos. Jesus tinha seus momentos de ensinamento com seus discípulos, ensinamento para aqueles que o seguiam, que era a multidão, e tinha um momento de ensinamento para os fariseus, os seus opositores. Mas esse era um momento ímpar, onde Jesus está conversando com os seus discípulos. E por mais que seja estranho, porque Jesus, ele está conversando com os seus discípulos, e a grande maioria dos seus discípulos eram pescadores. E Jesus vai trazer um ensinamento falando a respeito de agricultura. Parece ser algo estranho, por quê? Porque se eu sou pescador, eu entendo a linguagem da pesca. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: vos fareis pescadores. Só que agora Jesus, ele entra num contexto e ele começa a ensinar usando uma linguagem de agricultura. Eu fico imaginando os discípulos olhando um para o outro, falando: o mestre ficou doido. Se eu quase não sei ler o hebraico, o grego, koiné, eu falo ali. E agora ele vai falar de agricultura, sendo que eu sou a vida toda pescador. Todo o ensinamento de Deus para a sua vida, você pode não compreender agora, mas você vai compreender lá na frente. Então Jesus, ele começa a dizer para os discípulos: ó, eu sou a videira verdadeira. Jesus poderia ter usado vários tipos de árvore, mas ele usou a videira. Nós vemos na Bíblia vários tipos de árvores. Por exemplo, a amendoeira. A amendoeira é uma árvore que quase não é citada na Bíblia, mas é um tipo de árvore que ela traz uma mensagem para nós. Primeiro, porque a vara de amendoeira é a vara que floresceu, mostrando que haveria uma ressurreição. Mesmo a vara estando seca, parecendo morta, ainda pode dar vida, pode frutificar. A amendoeira, ela tem uma particularidade, que ela dá antes do fruto, ela produz uma flor, e essa flor, ela é bonita, mas o aroma não é bom. Ela é uma flor bonita, mas o aroma não é bom. E quando a flor nasce, o aroma pode não ser bom, mas ela já está mostrando que o inverno está acabando. Você não entendeu? Eu vou repetir aqui. A folha, a árvore da amendoeira, quando o inverno está acabando, ela faz nascer uma flor. O cheiro não é bom. Ninguém quer estar perto para cheirar. Ela é bonita de longe, mas ela está mostrando que o teu inverno está acabando, está chegando o verão. Está acabando o teu inverno. Olha, irmão, isso aqui é tremendo. Por quê? Porque às vezes você está passando um inverno tremendo, mas Deus já fez brotar uma flor. Mas você está, mas o cheiro não é bom. Pode não ser bom, mas é o sinal de que Deus está dando que o teu inverno está acabando. Mas Deus não usou a amendoeira. Deus poderia ter usado a oliveira, mas ele também não usou a oliveira. Ele vai usar Deus abençoe, varão, a videira. Agora olha, Jesus, ele já começa a dizer que o Pai é o lavrador, porque ele está dizendo: eu sou só a videira. Tudo o que acontece é o lavrador. O lavrador é o especialista. O lavrador, ele tem uma videira especial no terreno dele. E o lavrador, ele está constantemente indo à videira, e ele está olhando como a videira está se comportando, se os ramos, os galhos, como estão os galhos. E aí eu quero que você entenda algo. No versículo 16, Jesus deixa bem claro que não é mérito nenhum nosso de estarmos na videira. A videira é Jesus.
O lavrador, aqui, quem é do interior aqui, quem já cultivou aqui alguma planta? Ninguém aqui? Nem eu, irmão, também não. Quem já cultivou? Quem já cultivou sabe que quando você tem uma planta e você tem uma outra que está morrendo, se você arrancar um pedaço daquela que está morrendo, você fizer um enxerto na outra, a que está morrendo, ela vai ganhar vida. Ela vai ganhar vida. Isso Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós sois as varas. Quer dizer, se eu sou a videira, Jesus está dizendo: vocês foram enxertados em mim. Mas quem me enxertou? Quem me enxertou foi o lavrador. Quem é o lavrador? O Pai. Agora, olha o processo do enxerto. Para fazer um enxerto, o lavrador tem que vir na árvore. Eu vou usar a videira como figura, porque é o texto. Ele tem que vir na videira e ele tem que fazer uns cortes na videira. Ele tem que fazer feridas na videira para poder enxertar um ramo que estava morrendo naquela videira. A videira, ela vai ser cortada, e quando ela corta, sai aquele sumo da sua raiz, e ela está sendo ferida, ela está suportando a ferida, para que outra árvore ganhe vida na ferida dela. O lavrador é ele que está fazendo. E se falaram para você que foi Satanás que pôs Jesus na cruz, Satanás que feriu Jesus, ei, quem colocou na cruz os pregos, as chicotadas, a coroa de espinho, não foi Satanás, foi o lavrador, porque o lavrador olhou um ramo de parreira brava que estava largado no chão, morrendo, e ele disse: eu preciso da vida para aquele ramo. Então ele vai fazer uns cortes na videira para enxertar aquele ramo que estava morrendo. A videira é Cristo. Agora imagine Jesus sendo cortado, chicoteado, furado. Eram só feridas na videira para que eu e você fôssemos enxertados. E depois do enxerto, que ele faz o taio, ele pega o ramo que estava morrendo e coloca naquele taio e amarra com uma fita, com um plástico bem forte, para que este ramo que estava morrendo recebesse nutrientes daquela videira, porque aquela videira tem raiz. Uma árvore natural, ela tem as suas raízes na terra. Então, quando o enxerto é naquela árvore, todos os nutrientes da terra, essa árvore leva até aquele ramo que está enxertado. Nós estamos enxertados numa videira. Essa videira não tem raiz na terra. Essa videira tem raiz no céu. Isso quer dizer que o nutriente que te sustenta não pode vir da terra, tem que vir do céu, tem que ser palavra do trono, tem que ser palavra do céu, não pode vir da terra, porque se vir da terra não te sustenta. Então, quando ele faz esse enxerto, aí agora o lavrador vai esperar o tempo. Porque o tema deste culto é frutificai. E é gostoso. Quem não gosta de frutificar? Quem não gosta de dar fruto? Ó, eu vou falar algo aqui para você. Se você não der glória, irmão, eu vou falar igual um pastor diz: você está caidão na fé. Tem no Mercadão Municipal, quando você está indo lá, de vez em quando no farol tem um pessoal vendendo umas frutas lá, né? Tem uma fruta lá que tem uns gominhos assim, eu nunca comi, irmãos, mas disseram que é bom. O nome da fruta é fruta do, então fala comigo, fruta do conde. Conde era uma pessoa importante, né? Essas árvores aí da fruta do conde.
essa videira dá fruta do rei. Olha para o seu irmão e fala assim: você não é fruta do conde, você é fruta do rei. Você é fruto do rei. Você é fruto do rei dos reis. Oh, glória. Ele espera o tempo, e de tempo em tempo o lavrador está indo na videira. E aí tem pessoas que querem frutificar. Só que até chegar no frutificar, tem um processo. Tem um processo. Ninguém já nasce dando fruto. Foi enxertado. Ah, mas eu estou aqui, eu fui enxertado na videira, não é mérito seu. Você não foi enxertado porque você conhece bem a Bíblia. Você não foi enxertado porque você tem um salário bom, o seu dízimo é alto. Você não foi enxertado porque você é bonzinho e não fala palavrão. Você não foi enxertado na videira porque você é um bom vizinho. Você foi enxertado porque Ele te escolheu, independente do que você é. Porque tem aquele crente que fala assim: não, eu fui porque Deus olhou para mim, viu em mim que eu sou. Não, você não era nada. E continua não sendo nada. Eu não continuo sendo nada, eu continuo sendo uma vara. Um pouquinho barrigudinha, mas uma vara. Então, não é mérito nosso você estar lá. De repente você veio hoje aqui achando que você veio porque você sentiu vontade. Não. Porque você só veio porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou. Uma vez que você está enxertado na videira, você não tem mais vida própria. Você não tem mais vontade própria. Você não tem mais desejo, você é totalmente dependente da videira. É interessante que a videira, quem já viu uma videira de verdade? Quem já viu? Só o Samuca. Uma videira, ela não é uma árvore que cresce igual uma mangueira, uma laranjeira. Ela é uma árvore que sai o seu tronco, e do seu tronco os ramos vão indo para vários lugares. Ela vai indo, não tem direção, ela vai indo, e os ramos só vai para onde o tronco direciona. Não é o ramo que escolhe: eu não quero ir para cá agora, eu quero ir para lá. Mas o ramo fala: você vai para cá, porque quem é o tronco sou eu. Você é apenas uma vara. Você é apenas uma vara e obedece o que o tronco manda fazer. Então, a gente quer ser frutífero, mas tem um processo para se frutificar. Tem um processo. Quando Noé saiu da arca, Deus disse assim para Noé e seus filhos: crescei e multiplicai. Algumas versões: crescei e frutificai. Então, antes de frutificar, eu preciso crescer. E crescer dá trabalho. Tem muito crente aqui, não tem só na leste que tem muito crente que não cresce, está 20 anos na igreja e ele não cresce, continua sendo anão de Jeová. Não cresce, o anão de Jeová, irmão. A palavra vem, a mensagem vem, Deus fala, o Espírito Santo desperta e ele não quer crescer. Ele fala: não, Deus tem um jardim, então eu quero ser o anão do jardim de Jeová. Parecendo que tem crente que parece aquela criança que acorda de manhã gritando: mãe, socorro, mãe. Aí a mãe sobe correndo e quando chega lá no quarto fala: mãe, eu cresci da noite para o dia. Aí a mãe fala: você não cresceu nada, filho. Aí você está atravessado na cama. Tem crente que está 200 anos na igreja, acha que cresceu, mas não cresceu nada. E aí fala: Deus, o outro não dá, o outro está dando fruto, por que eu não dou fruto? Ah, mas o fulano chegou ontem, já está frutificando, por que eu não frutifico? Precisa crescer. Fala para o seu irmão, deixa de ser anão de Jeová.
Começa a crescer a partir de hoje. Começa a crescer a partir de agora. Jeová te enxertou na videira, porque Ele viu em você potencial. Ele viu que você pode dar fruto, mas não dá fruto se não crescer. Está na videira, mas não cresce. Aí ele olha para o ramo do lado. Esse aí, todo mês dá um fruto. O outro ali, não dá um, dá 3 frutos todo mês. E eu não dou fruto. Precisa crescer. E crescer dói. Crescer machuca. Irmãos, eu lembro que quando eu jogava futebol, faz tempo, hein? Começou a nascer o osso aqui do joelho, começou a doer demais. E eu não conseguia nem andar. Falei para os meus pais, eles me levaram ao hospital. Quando chegou lá, o médico olhou, examinou e disse assim: pai, isso é normal. Ele está crescendo. Ele está crescendo, isso é normal. Vai doer, porque crescer dói. Mas quando você cresce, você começa a entender os propósitos, os projetos de Deus na sua vida. Mas enquanto você não cresce, você fica: Deus, por quê? Deus, como? Deus, eu não entendo. Deus, não faz. Deus, faz. Mas porque ainda é anão. É anão. Pastor, mas e o que eu faço para crescer? Tem uns métodos fáceis para crescer. Primeiro método: deserto. É no deserto que cresce. Ah, mas essa faculdade é muito cara, pastor. Essa aí eu não quero. Eu quero uma que seja mais baratinha. Tá bom, vale. Não quer o deserto, tem o vale. Ah, mas Deus, não tem uma assim mais tranquila? Da AliExpress, assim, uma bem. Não tem uma. Aí Deus fala: tem. Qual? Caverna. Caverna. Davi mata o gigante e sou rei. Matou um gigante, é rei? Nada. Só vai ser rei quando crescer. E para crescer, tem uma caverna de Adulão te esperando. Porque na caverna de Adulão, além dele crescer, quem está com ele cresce junto. Não quer ir para o deserto, não quer ir para o vale, não quer entrar na caverna, mas quer crescer. Quer crescer sentado em casa assistindo Netflix. Quer crescer em casa assistindo futebol. Irmãos, eu assisto também. Mas na quinta-feira, pastor, de manhã, irmãos, eu fui dormir 5 horas da manhã. Aí, 7 horas da manhã, esse cidadão manda mensagem para mim, me acordando. Pastor, houve um problema, a gente pode trocar as datas? Era para mim estar aqui no último quinta, né? Pode trocar as datas aí? Tem como você ir hoje? Eu falei: tudo bem, tem. Aí eu já estava programando, irmãos, assistir o jogo do Corinthians hoje com meus filhos. E aí, mas, ei, se eu quero crescer, ou eu vou para o vale, ou eu vou para o deserto, ou entro na caverna, mas o importante é estar dentro da vontade do agricultor. É dentro da vontade dele, não é dentro da tua vontade, não é dentro da vontade do pastor, não é dentro da vontade do irmão, do presbítero, do apóstolo, do reverendo, é na vontade do agricultor. Aí uma vez que você cresceu, aí beleza, já pode dar fruto? É interessante, irmãos, o texto, porque Jesus, ele vai dizer assim: toda vara que não dá fruto, corta e lança fora. Jesus, ele é a videira, ele não corta, ele é a videira, ele está mandando nutriente. Mas o agricultor, ele está sempre vindo à videira para olhar os ramos, as varas. E tem vara, irmãos, que passa tempo, não frutifica. E árvore é terrível, irmãos, porque
Tem galho que ele começa a crescer e ele quer passar por cima do outro. Tem galho que quer crescer, ele quer sufocar o outro. Ele quer pegar os nutrientes só para ele, esquece o outro. E se o agricultor não vier e ele podar, a árvore cresce toda torta. Pensa uma árvore que nasce galho só para um lado e o outro não? Então o agricultor ele está lá para poder fazer os galhos crescerem em ordem certa. Porque eu estou falando da árvore, não estou falando que na igreja tem. Alguém que quer passar por cima do outro, alguém que quer sufocar o outro, né? Só lá. Que quer tomar a vez do outro, quer o fruto do outro, fica de olho no fruto do outro. Ah, aquele galho deu um fruto, aí esse galho está sem fruto, começa a olhar. Se eu esticar um pouquinho para lá, quando o agricultor vir, vai achar que esse fruto é meu. Vou passar por cima e vou falar, é meu, ei. O agricultor, ele vem para podar. Não deu fruto, parece ser uma coisa pesada, né, irmãos? Mas não é o pastor que corta, não é a pastora que corta, não é o ministério que corta, é o próprio agricultor, o próprio Deus quem corta. E aí ele diz, e a que produz fruto? É interessante que ele não limpa para produzir, ele limpa porque produziu. Deixa eu repetir. Ele não limpa para produzir. Ele só limpa porque produziu. Fala para o seu irmão assim, irmão. Fala para ele. Não é para falar para mim, fala para ele. Fala com vontade, como crente. Fala assim, irmão. Olha só. Fala para ele. Deus está esperando você produzir para Ele limpar tudo aquilo que tem te atrapalhado na obra dEle. Você não tem que ser limpo para produzir. Ele está dizendo, está no texto aqui, ó. Jesus está dizendo no texto: toda vara em mim que não dá fruto, tira, e toda aquela que dá fruto, a limpa. Para quê? Para dar mais. Então, não se limpa para depois dar fruto. Primeiro, dá fruto. Sabe por quê, irmãos? Em nós, tem coisas ruins em nós. Por exemplo, uma amizade, um relacionamento ruim que está me impedindo de ter total ligação com a videira. Talvez um trabalho, um bico que a gente inventou. Ele falou, isso aqui é de Deus. E aí, são coisas ruins que estão em nós. E aí, de repente, você até percebeu, puxa, esse relacionamento é perigoso, esse relacionamento aqui não está legal, mas como eu vou arrancar, eu vou tirar. Ei, não é você que arranca, não é você que tira. Quem tira é o agricultor. É ele quem arranca, não é você. Ai, como eu vou sair dessa situação que está me atrapalhando? Aí não é você, é ele que vem com a tesoura e ele começa a podar, mas ele só vai fazer isso a partir do momento que você começar a frutificar na presença dele. Então ele vem e começa a limpar, porque ele entende, mesmo na adversidade ele frutificou, mesmo na luta ele está frutificando, e quem frutifica na luta, quem frutifica na adversidade, esse tem que ser limpo para produzir mais e mais e mais e mais. Quem lembra da história de Joquebede? Joquebede está no Egito. Faraó diz assim para as parteiras: qualquer menino que nascer, mata. Qualquer menino que nascer, mata. Então, os casais hebreus começaram a esquecer essa ideia de casamento.
Não vou casar, porque se eu casar eu não posso namorar com a minha esposa, porque se ela engravidar eu vou perder meu filho. Então, ninguém queria se casar, mas um homem se levantou, a Bíblia diz que um homem se levantou e disse assim: ei, eu vou casar sim, e eu vou ter filho sim. Mas por quê? Porque eu sei que quem gera na tribulação, quem gera na adversidade, quem gera na luta, Deus concede vitória. Então para de ficar aquele crente: ai, a luta está grande, ai, pastor, eu não aguento mais, pastor, eu vou parar, eu não vou para o culto hoje, porque não. Ei, comece a gerar. Quanto mais luta, mais fruto. Quanto mais perseguição, mais vitória você terá. É Deus quem está dizendo: ei, eu estou com a tesoura, fica tranquilo, produziu, eu limpo. Produziu, eu limpo. Oh, aleluia. Deixa eu ler isso aqui, irmãos, porque eu não estou lendo nada disso aqui. Então, crescer faz parte da nossa vida. Paulo vai dizer assim, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, ele vai dizer assim: fui menino, e quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, me tornei homem, deixei essas coisas para trás. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: que se você não crescer, você vai continuar agindo como menino, pensando como menino, tendo atitudes de menino, mas Deus disse que só tem coisas para revelar aqueles que já têm uma maturidade. Aqueles que alcançarem a estatura de um varão perfeito. Então quer dizer que você tem que crescer. Não sei se eu já falei isso aqui uma vez, mas quem já levou o filho no parque? Eu não sei se os parques daqui tem isso, né? Mas tem alguns parques nos Estados Unidos que quando você leva a criança, tem uma marca. Fica uma marca assim, né? Que eles marcam e põem a criança aqui. Se a criança não alcançar essa marca aqui, não pode entrar no brinquedo. E aí a criança vai doida para querer ir na montanha-russa, aquela montanha-russa, e dá a volta, aí quando chega lá na risca, ainda é criança, não cresceu, não pode andar na montanha-russa. Os melhores brinquedos, ele não pode brincar porque ainda não. É o que Deus está falando: enquanto você não crescer, você não pode participar das melhores coisas que eu tenho para você. Você tem que crescer, você tem que se tornar adulto espiritualmente. O que os olhos não viu e o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Mas só vai contemplar aquele que cresce, porque quem continuar, não. Quem quer crescer? Quem quer crescer aqui? Agora, o segredo, irmãos, o segredo não é só crescer. Você pode crescer, bênção, vai gerar, vai dar fruto. Mas, e aí, deu fruto, e aí? O maior segredo é permanecer. O texto diz: se permanecer, o seu fruto tem que permanecer. Seu fruto não pode ser fake. Seu fruto tem que ser original. Ah, mas eu sou um ramo de goiaba, estou na videira. Tem que produzir uva. Ah, mas eu sou um ramo de laranjeira, estou na videira. Tem que produzir uva, porque você permanece aonde? Aonde você permanece? É impossível você permanecer em Cristo e cantar funk. É impossível você permanecer em Cristo e falar palavrão lá fora. É impossível você permanecer em Cristo, dizer que é santo, que é salvo, mas fazer as coisas que o mundo faz lá fora. Você está na videira, tem que permanecer na videira. Eu tenho certeza, irmão, que aqui não acontece. E eu também não vou falar que acontece lá, porque quem deu está assistindo.
Irmãos, mas eu cansei de ver crente. Glória a Deus que os músicos aqui são convertidos, tudo crescido. Crescido, varão? Você não tocou uma vez para mim aí, varão. Não tocou uma vez para mim aí. Ó, tá crescendo ainda, né? Ainda tá deixando de ser anão. Eu cansei de ver músicos. Eu ir para uma igreja ministrar. Acaba o culto. Aí você vê músico na balada. Você vê o dirigente de louvor no samba. Ah, não tem nada, é o evangelho que está sendo pregado aí. Sim, é porque eles estão. Ah, mas eu estou na videira. Sim, você está na videira. Só não é a verdadeira. Você está numa videira, mas não é a verdadeira. Porque quem está na verdadeira tem que produzir uva. Não pode produzir limão, não pode produzir manga, não pode produzir mamão, tem que produzir uva. Quem está na videira produz o fruto da videira. Se você está em Cristo, tem que produzir frutos dignos de louvor, frutos que vêm do céu. Você não pode se misturar. Você é um ramo enxertado na videira verdadeira. Oh, aleluia. Oh, glória. Tem galho, irmãos, que necessita ser podado todos os dias. E não é porque ele é pecador. É porque Deus entende que nele tem o potencial de dar fruto todo dia. A única árvore, irmãos, que dá fruto sem galho é a jabuticaba. Sim ou não? Sim. A jabuticaba é redondinha, é roxinha, é docinha, mas é uva? Não. Parece uva, tem cor de uva, espessura de uva, mas não é uva. Ei, eu vou repetir, ela é redondinha, ela é da cor da uva, ela é docinha igual a uva, mas não é uva. Pode ter muita gente aí parecido com você, tem a mesma inteligência que você, o mesmo dom que você, mas é jabuticaba. Você é uva. Você está na videira. Você pode ter alguém igual, mas você é único e verdadeiro. Deus escolheu você para ir e dar fruto. Quem vai dar fruto nessa noite? Se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Pega na mão do seu irmão, como vamos fazer um ramo aqui, uma parrada.